Haverá salvação na grande tribulação? Um assunto muito polêmico, porém, a palavra do Senhor nos esclarece todas as coisas. Irei dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Para isto, te convido que você assista os outros vídeos que temos aqui no canal falando do Apocalipse, inclusive o nosso mais novo vídeo sobre a grande tribulação. E agora, fica na mente de muitas pessoas algumas perguntas, tipo, haverá salvação durante a tribulação? Se houver salvação, será pelo sangue do mártir ou será pelo sangue de Cristo? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas pela luz da palavra do Senhor. A luz da palavra do Senhor, melhor falando. Então, meus amados irmãos, te convido a você a deixar sua Bíblia aí aberta em Apocalipse, que irei citar alguns textos e outros eu vou ler para ganharmos tempo. Se você não for inscrito, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, nos ajude nessa missão tão importante que é propagar o Evangelho, levar a mensagem do Senhor Jesus às pessoas. E também, se for do seu agrado, nos siga nas redes sociais, Instagram César Ferreira 2428 e Facebook César Ferreira. Alguns intérpretes da Bíblia Sagrada acreditam que não haverá salvação, mas o interessante é que, lendo a Bíblia Sagrada, não há nenhum lugar que diga isso ou sugira que não vai haver salvação. Eles afirmam, mas não tem uma boa base bíblica e usam textos fora do contexto. Respeito essas pessoas, mas a palavra de Deus é a verdade e ela vai nos esclarecer se vai haver salvação ou não durante a tribulação. Então eu quero fazer aqui algumas colocações nas minhas considerações iniciais. Então vamos lá. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 4, fala das 144 testemunhas judaicas. Assista depois nosso vídeo sobre quem são as 144 testemunhas e um questionamento para você refletir. Então vamos lá. Se ninguém pode vir a Cristo durante a tribulação, por que muitas pessoas estão sendo decapitadas por sua fé? Leia depois Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Uma boa pergunta, né? Então leia lá. Em Apocalipse, capítulo 6, o versículo 9 ao 11, fala dos martirizados durante a tribulação por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Veja que colocação interessante também. Então a resposta é simples. Haverá salvação durante a tribulação? A igreja já estará arrebatada e aqui na terra haverá salvação? Vamos para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 7. Irei ler do versículo 13 ao 17. Veja o que diz a palavra de Deus. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, olha, e lavaram seus vestidos, e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Verso 17. Porque o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro que está no meio do trono, os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então haverá salvação durante a tribulação? De acordo com Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 ao 17, sim, haverá. Não é o que estou afirmando, e sim a Bíblia Sagrada no seu texto e nos seus contextos. Então vamos lá. E quais são os resultados desta salvação? Primeiro, haverá uma purificação pessoal. Leia Apocalipse capítulo 7, frise o versículo 9 e o versículo 14 que você entenderá. E depois Apocalipse capítulo 14, versículo de número 4. Também haverá uma salvação nacional. Leia depois na sua casa com paciência Ezequiel capítulo 20, versículo 37 e 38. E Zacarias capítulo 13, versículo 1. Depois você vai para o versículo 8 e o versículo 9. E haverá também bênçãos milenares. O texto que lemos, especificamente do versículo 15 ao 17 de Apocalipse 7, e depois Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Agora eu preciso aqui dar alguns esclarecimentos, porque muitas pessoas fazem um questionamento, né? Que vai ser com o próprio sangue da pessoa, que vai morrer pela sua vida, enfim. Então vamos lá. Alguns creem que durante esse período, a salvação se dará mediante o derramamento do seu próprio sangue, onde a pessoa vai entregar a vida, né? O indivíduo vai assim entregar a vida como forma de gratidão para chegar a Deus. Mas a resposta é o seguinte, a salvação sempre será mediante a graça, a salvação sempre será pela graça, mediante a fé. A palavra de Deus não pode cair por terra. Veja o que é que diz em Apocalipse capítulo 12,
versículo 11, meus amados irmãos, está escrito assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então leia depois também Apocalipse 7, total capítulo 7, que você vai entender um pouco melhor. Então esses textos que eu li, outros que eu citei, confirmam que a salvação será mediante o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Escatologia é um assunto que requer muito estudo, requer muita doação da parte da pessoa, requer tempo. Então algumas coisas que eu estou falando aqui para você, você não possa estar entendendo agora, é muito texto, muito contexto, enfim. Mas assista todos os nossos vídeos aqui relacionados ao estudo do Apocalipse aqui no canal, que você vai ter uma compreensão melhor. E te convido a você orar a Deus, pedir a direção ao Espírito Santo e ler a sua palavra, que é a palavra de Deus, a qual é viva e eficaz. Ela vai te dar todas as respostas para a sua dúvida, mas isso requer tempo, requer obediência, requer uma análise profunda das Sagradas Escrituras, tendo como seu companheiro o Divino Espírito Santo. Foi mais uma palavra de Deus que com certeza irá falar ao seu coração. Um forte abraço, que Deus te ajude e que Deus te abençoe.